Bem-vindo ou bem-vinda ao sétimo vídeo do convite à segunda da nova espiritualidade, promovida pelo Centro de Estudos Espirituais Avançados da ESMOT, que integra a comunidade dos curadores de Deus e trabalhadores em milagres. Hoje vou descrever a primeira das 5 qualidades que reforçam os 7 atributos para se ter uma relação ou amizade funcional com Deus. E como tal, devem também ser cultivadas ou desenvolvidas por todo aquele ou aquela que esteja, de alguma maneira, a fazer o seu desenvolvimento espiritual. E como disse Jesus, a casa de meu Pai tem muitas moradas, ou seja, todos os caminhos espirituais levarão o peregrino ao seu destino, havendo, no entanto, caminhos mais sólidos ou seguros do que outros. E deu para constatar na minha busca, por todos estes anos da minha existência física, que a maioria das pessoas preferem fazer esse caminho por atalhos, pensando que estão no bom caminho. Na verdade, quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos, como diz o ditado. O verdadeiro caminho espiritual, no início, aparenta exigir persistência, pois o ego vai tentar controlar o processo de várias maneiras, usando essencialmente o medo. E assim, a maioria dos praticantes vai se acomodando. A espiritualidade faz de conta, mantendo-se assim no seu lugar de conforto, tentando voar com as pequenas asas de um pardal, quando lhes foi predestinado voarem com as asas poderosas da águia. Mas isso implica ter de se atrever a despertar do sonho ilusório que ele pensa que é a sua vida. Mais à frente vou abordar de novo este tema. E no final deste 7º direto, vamos ter um breve relaxamento dirigido para a cura profunda, uma vez que o convite deste vídeo direto é a cura profunda. Vou explicar o que se pretende com o relaxamento que vamos introduzir para essa cura profunda, para essa sessão. O ideal do relaxamento é que você atinja o estado alfa, coisa que demora algum tempo, e aqui não tenho essa disponibilidade, pois hoje vai ser extenso o programa. Então, quando o seu cérebro atinge essas frequências, ou seja, quando ele se tranquiliza, porque só conseguimos atingir o estado alfa, o estado onde as coisas acontecem, a mediunidade e outras capacidades, que é direcionado pelo pensamento, inclusivamente para o pensamento divino, de amor ou paz, assim os milagres acontecem. A cura pode acontecer de vários níveis, no entanto, na verdade todos nós precisamos de cura, de curar a nossa mente saturada de programas e crenças, no mínimo, debilitantes, ilusórias, que nos têm mantido nesta alienação doentia. Essa é a razão da necessidade de uma nova espiritualidade. Mas antes de nos embrenharmos nos temas de hoje, deixe-me contar-lhe uma história oriunda da espiritualidade oriental. Então, um iniciado numa área da espiritualidade foi ter com o seu mestre porque estava muito preocupado. Quando teve a oportunidade de falar com o mestre, comentou: Mestre, o senhor sabe que eu tenho uma mercearia pequenina, humilde, que dá para alimentar a família, dá para vivermos razoavelmente bem. Também não temos pretensões, é muito mais que isso.
mas de momento estão a construir do outro lado da estrada, do outro lado da rua, um grande supermercado. E eu estou preocupado, porque não sei se vou conseguir manter a minha mercearia. O mestre olhou para ele, refletiu e disse-lhe: então vai, e todos os dias pela manhã, antes de abrir a tua mercearia, senta-te no passeio em frente do supermercado e manda boas energias para lá, tudo do melhor. Abençoa essa mercearia. Depois, levanta-te, atravessa a rua, senta-te em frente da tua mercearia e faz o mesmo. E daqui a um mês, dois, depois vem ter comigo para me dizer como é que as coisas estão a correr. Então, alguns meses depois, o seguidor vai ter com o seu mestre. E então disse-lhe: mestre, sabe, você sabia que eu tinha uma mercearia? Sim, eu sei. Pois, já a fechei. Agora sou dono do supermercado. O Oriente tem estas coisas, tem histórias para nos mostrar que quando temos confiança e fé, confiança inabalável nos processos, a energia flui e funciona. Lógico que em situações como essa, a primeira coisa que a pessoa faz é entrar, chamemos-lhe depressão, medo, ansiedade pelo futuro. Esquece que quanto mais ansioso, quanto mais preocupado estiver, mais esquece da sua relação divina com Deus. E então, nesse caso, ele pensa que está por conta dele, por conta própria. Nunca estamos sozinhos. E só temos a de confiar que as coisas sempre dão a volta. Às vezes não dão a volta como nós gostaríamos, como o nosso ego queria, mas como Deus quer. Só temos a de agradecer. Então, depois desta breve história, e que entretanto também vejo quem são já algumas das pessoas que estão já a enviar os seus comunicados, alguns são alunos do Centro de Estudos Espirituais da ESMOT, mas todos são bem-vindos. Então, a primeira característica que vamos, dentro das 5 que vamos falar, que reforçam os atributos, e é uma qualidade necessária a desenvolver, é ser totalmente alegre. É um tema vasto, mas antes de entrar no tema propriamente dito, deixe-me falar um pouco sobre a nova espiritualidade. Porque parece que a palavra nova espiritualidade tem feito confusão. Há algumas das pessoas que assistem o vídeo que perguntam porquê nova, e já vou responder a isso. O porquê da razão de chamar assim. Na verdade, eu sempre digo que esta abordagem espiritual não é de maneira nenhuma melhor de qualquer uma das outras abordagens espirituais. Só a praticamos de outra maneira. E de que maneira é essa? Preservar o mais intacto possível o caminho da verdade e da vida, ensinado pelo Mestre Jesus, e afastar-nos das ideias defendidas pelas religiões e da maioria das abordagens espirituais que adotaram os ensinamentos de base religiosa, ou seja, são uma nova roupagem, mas a mesma essência. As religiões continuam a usar a mesma abordagem com pequenas alterações desde o século I. 20 séculos, para dizer a verdade, 21 séculos para trás. Deixe-me pôr uma questão. Todos nós queremos ter acesso às mais sofisticadas tecnologias e recursos que nos permitem
uma vida mais agradável. A ciência e a medicina fazem atualmente autênticos milagres. Se olharmos para trás, para 100 anos atrás, o salto é impressionante. Na verdade, os cientistas e os médicos, se não questionassem constantemente os procedimentos e procurem que apareçam novas maneiras e melhores de se praticar medicina e ciência, onde é que estaríamos, entretanto? Ainda estaríamos na Idade Média. Porque será que, quando se trata de abordar o que pensamos ser saber sobre Deus, temos de nos contentar com o que foi instituído no século I, que nem um pouco se aproximava da verdade sobre Deus? A versão de Deus dessa altura, que no fundo é a mesma de hoje, é somente o que alguns experts queriam que se soubesse naquela altura, tal como agora. Os detalhes deixo-os para você venha os conhecer no nosso Centro de Estudos Espirituais, onde se ensina a verdade em essência, que é a essência da nova espiritualidade, onde será muito bem-vindo ou bem-vinda. Então, porque precisamos de uma nova espiritualidade? Porque a velha nunca funcionou. Mas você pode contrapor. Mas há pessoas que acham que sim. Garanto-lhe, honestamente, que essas pessoas não estão a ver o mundo à sua volta. Só estão a ver o que querem ver, ou a tirar proveito das situações. Há um ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Não querem ver a crueldade, a luta, a matança continua a acontecer, muitas vezes em nome de Deus. Ignoram a separação, a opressão, o medo e a total disfunção deste planeta. Ou pior ainda, estão a ver e a participar nisso. No passado, como agora, usaram tudo isso para controlar as pessoas. Na verdade, a abordagem dessas religiões que se agarram ao Deus do passado, o Deus de Abraão, que era um Deus ciumento, severo, e que era adepto da lei do olho por olho, dente por dente. Pode ter feito resultar algumas vidas individuais, aqui e ali, talvez até muitas delas, mas essas religiões e os seus satélites espirituais nunca foram capazes de criar uma sociedade justa ou uma civilização harmoniosa e alegre, já para não dizer um mundo pacífico. E o Deus dessas religiões ainda não consegue fazer isso hoje, atualmente. Ainda hoje, com todos os nossos poderes de comunicação instantânea e de conexão total e de compreensão avançada e de tecnologias sofisticadas, nós não conseguimos procurar a simples e humilde experiência por qual a humanidade tanto tem ansiado desde os princípios do tempo. Não conseguimos criar a paz. Não conseguimos produzir alegria que perdure. E o Deus em que as religiões nos fizeram acreditar também não consegue. Porque é que todos os maiores esforços da humanidade e toda a ajuda que imploramos e recebemos de Deus não conseguem produzir esses resultados tão desejados? Porquê? Porque o Deus que nos fizeram acreditar não é real. O Deus em que nos fizeram acreditar é inventado pelas religiões. É um Deus que eles inventaram a partir das conjunturas, das quais chamaram escrituras sagradas, que não têm a ver com a suprema realidade. Ora, aqui está um pensamento desafiador. É talvez a maior das blasfémias. Mas todas as grandes verdades começam como blasfémias. E todos nós sabemos que já houve um tempo neste planeta que dizer verdades que se opunham às verdades da Igreja era sentença de morte, na fogueira ou na forca. Então é chegada a hora de desafiarmos as nossas crenças mais sagradas. Senão, elas continuarão a desafiar-nos a nós. E permaneceremos nessa alienação. Na verdade, você é livre de acreditar no que escolher. E
O que fizer atesta o que acredita. A coragem autêntica é dizermos a nós próprios aquilo que não queremos ouvir. Sair da nossa zona de conforto. Fazer o caminho da verdade e da vida, que é o anunciado da nova espiritualidade, liberta-o da única culpa que em verdade precisa corrigir, que é o senso da separação de Deus. Pois foi isso que as religiões ensinaram. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivessem distorcido a sua percepção da verdade e assim percebido a si mesmo, como se algo lhe estivesse a faltar. A ideia de ordem de necessidades, que é a maior causa da infelicidade deste mundo, surgiu porque, tendo feito este erro fundamental, quando da densificação de um corpo físico, para você viver aqui como humano, você já se tinha fragmentado em níveis com muitas diferentes necessidades. Eu explico isto detalhadamente nas minhas publicações, nas minhas páginas, com o título A Tua Divindade Esquecida. A verdade é que pouca gente lê. Mexe com o ego. À medida que através do caminho da verdade e da vida, da nova espiritualidade, você vai integrando e volta a ser uno, as suas necessidades vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada. Porque isso produz a ausência de conflitos. E então passa a estar neste mundo, mas não ser deste mundo, como disse o grande Mestre Jesus. Então que fique bem entendido que não estamos aqui a falar verdadeiramente de uma nova espiritualidade, mas de uma nova experiência da velha espiritualidade. Por vezes é preciso dizer de novo uma verdade antiga, partilhar de novo uma sabedoria antiga, para que essa verdade seja escutada e essa sabedoria seja compreendida. Todas as verdades e toda a sabedoria que vou partilhar aqui neste vídeo, ou nestes vídeos, e no Centro de Estudos Espirituais Avançados da ESMOT, que são a teologia da nova espiritualidade, já foram partilhadas antes pelo nosso Mestre Jesus e outros mestres que lhe seguiram os ensinamentos, os quais foram posteriormente alterados ou esquecidos. De vez em quando, na história da humanidade, o nosso entendimento antigo foi reformulado para os tempos modernos. Pensamentos previamente expressos foram expressos outra vez, de forma nova e alargada. Abraão fez isso, Moisés fez isso, Buda fez isso, Maomé fez isso e Jesus está de novo a fazê-lo através de nós. Muitos mestres e professores conhecidos e desconhecidos estão a fazê-lo agora. E sabe porquê? Porque esta situação, eu preciso... Porque é que esta situação aconteceu? Porque efetivamente, depois de muitas alterações, de muito controle, as coisas foram se desenvolvendo assim. Bem, na realidade, este programa, ou este vídeo hoje, devia ter um aspecto mais, como é que é dizer, mais curador. Entretanto, parece que estou aqui a ter problemas de
Não sei se estão a ouvir. Deem-me um feedback. Tive por aqui uma interferência técnica, mas parece que está tudo resolvido. Coisas que, quando é de direto, acontecem. Mas como eu estava a dizer, quando percebemos que Deus do passado tem de ser atualizado para o Deus do agora, começamos a perceber que há toda uma nova conjuntura que temos de efetivamente encarar. Então então é um novo Deus? Estamos a falar de um novo Deus? Claro que não. É o mesmo Deus, despido de dogmas e de tudo o que ele não é, e vestido do mais puro amor que ele é. E se nós somos filhos dele, não seremos a essência parte do amor dele? Somente o esquecemos quando vestimos esta roupagem na qual chamamos corpo, e o véu do esquecimento desceu. Esquecemos quem realmente somos. Mas com esta abordagem espiritual chegou a hora de despertar. Então estar no caminho nesta nova abordagem espiritual é também cultivar plenamente as 5 características ou qualidades atribuídas que personificam o Criador. Deus não é uma pessoa, é todas as pessoas. Somos membros do corpo de Deus. É tudo um todo. Qualquer rótulo, característica ou atributo são limitativos. No entanto, permite-nos considerar como fundamentais e necessários na nossa relação com Deus. Então, a primeira qualidade a juntar aos atributos é ser totalmente alegre. A alegria é o que torna tudo possível. Sem alegria não existe nada. Se não introduzirmos um pouco de humor na nossa vida, pouca coisa nela fará sentido, pois o sorriso é o melhor remédio. A alegria faz bem à alma. A alegria é a alma. Ok, parece que está tudo em condições. Estou aqui a receber do líder do nosso grupo, o José Ferreira, que está tudo bem, mas outras pessoas estão a dizer o mesmo. A alma é aquilo que nós chamaríamos a alma pura, autêntica, ilimitada, irrestrita. É essa a natureza da alma. O sorriso é a janela da alma. O riso é a porta. Mas por que é que as pessoas pertencem a almas que não parecem assim tão felizes? Se a alma é tão alegre, por que é que nós não somos? A resposta está na nossa mente. Temos de ter em mente sermos alegres para libertarmos a alegria do nosso coração. Pois o coração é o corredor entre a alma e a mente. E fica a saber uma coisa. Se perguntar a um neurologista onde está a mente, vai o embaraçar. A mente é algo muito complicado. E o pior é que você tem 3, no mínimo. Bem, continuando. A alegria da alma tem de passar pelo coração, senão nem sequer nos virá à mente. Os sentimentos são a linguagem da alma. Se a mente estiver fechada, retraímos-nos no coração. É por isso que quando estamos muito tristes, dizemos que o coração se parte. Pelo contrário, quando estamos muito contentes e felizes, dizemos que o coração explode. Abra-nos a nossa mente, deixemos os nossos sentimentos serem expressos, libertados. E o coração não se partirá, nem explodirá. Será antes um livre fluxo de energia vital da nossa alma. A medicina tradicional chinesa conhece este conceito desde sempre, quando declara que o coração é a morada do Shen, ou seja, espírito, alma. Mas se a alma é alegria, como pode ficar triste? A alegria é vida que se expressa. O livre fluxo de energia vital. O famoso Qi dos chineses ou Prana dos hindus, do yoga. É aquilo que chamamos alegria.
A essência da vida é unidade. Unidade com tudo o que é. A vida é isso. Unidade que se expressa. O sentimento de unidade é o sentimento que chamamos amor. Portanto, a nossa linguagem dizemos que a essência da vida é o amor. A alegria, portanto, é o amor que se expressa livremente. Sempre que a expressão livre e ilimitada da vida e do amor, ou seja, a experiência de harmonia e da unidade com todas as coisas e com todos os seres sensíveis é proibida, ou limitada por qualquer condição ou circunstância, a alma, que é a própria alegria, não é totalmente expressa. Não sendo expressa, o sentimento que se manifesta é o que chamamos de tristeza. Aqui põe-se uma questão. Como pode uma alma estar triste se a sua essência é alegria? Para percebermos a resposta, temos de compreender melhor a natureza do universo. Ouça que isto é importante. Deixe de ver as coisas como estando separadas. O quente e o frio, o yin e o yang, não estão separados. Nada é separado. Não há nada no universo que seja separado de outra coisa qualquer. Portanto, o quente e o frio são a mesma coisa em graus variáveis. O mesmo acontece com a tristeza e a alegria, que são apenas dois nomes. São palavras que utilizamos para descrever a percepção dos níveis diferentes da mesma energia. Expressões diferentes da energia universal. E é por isso que estes dois sentimentos podem ser experienciados no mesmo momento. Não são mais do que manifestações de energia vital. Esse foi o que chamamos de tristeza, alegria. Essa energia pode ser expressa em qualquer altura de forma que chamamos alegria. Isso porque a energia da vida pode ser controlada. Assim tal como podemos regular um termómetro de frio para quente. Pode-se acelerar também a vibração da energia vital da tristeza para a alegria. Se transportarmos alegria no nosso coração, podemos curar qualquer momento. Isso pode ser feito com algo tão simples como um sorriso, um cumprimento, um olhar carinhoso, uma canção, uma dança, umas pinceladas numa tela, em darmos as mãos, um abraço, o encontro de ideias ou a associação de almas, com a criação de algo bom, belo e útil, através do controle das emoções. Com estes e muitos outros expedientes, podemos libertar a alegria noutra pessoa. Com a partilha de um sentimento, um elogio sincero, com a disposição de escutar e a disposição de falar, com a decisão de perdoar. Lembre-se, este vai ser, e já foi, é o 7º dos 7 atributos. E vai aparecer aqui novamente como o quinto atributo, como a quinta condição para um processo de reencontrar Deus. Mas como eu estava a dizer, perdoar com o compromisso de dar e a graça de receber. Existem 1000 maneiras de libertar a alegria no coração de outra pessoa. E no momento que decidimos fazê-lo, saberemos como fazê-lo. Então, e se uma pessoa estiver só? Quando não tem ninguém à sua volta, como poderá mudar a sua condição de tristeza para a alegria? Então vou ter de esclarecer um ponto importante. A maioria de nós teme a solidão. Tirando algumas pessoas que isso nos incomoda. Algumas pessoas até argumentam que se sentem sós, mesmo na companhia de outras pessoas. Na realidade, nunca existe um tempo em que alguém esteja só, mesmo que a sua experiência dessa solidão seja muito real e concreta. Deus está sempre em cada um de nós e no nosso ADN. Vou explicar um pouco isto. Nós, ao contrário do que diz a epigenética,
e a genética, não temos só uma dupla hélice. A dupla hélice, que é estudada pela genética, é só a parte física do ADN. Estamos a falar de uma medicina, ou estamos a falar de uma ciência que é materialista. Portanto, só o que é comprovável, energia, não se comprova. Apesar da física quântica já nos estar constantemente a nos anunciar que tudo é energia, a ciência ainda tem, a ciência tradicional, ortodoxa, ainda tem problemas com isso. Então, você no ADN, no seu ADN, a sua 12ª hélice, você tem 12 hélices, é a hélice de Deus. A 6ª hélice é a hélice do Espírito Santo, ou seja, é a hélice do eu interior ou eu superior, como queiramos chamar. A 9ª é a hélice da autocura, que vamos hoje usar no final, quando fizermos o relaxamento, para a cura profunda. A 8ª são os registros arcássicos. Tudo que você vivenciou nas várias eras que aqui esteve, como agora, está tudo registado. O seu caixa pessoal, depois há a caixa familiar e por aí fora. Então, quer dizer, a segunda hélice é o seu nome angelical e por aí fora. Como veem, só essa área vai nos dar logo a perceber o quanto nós temos uma dimensão enorme. O nosso ADN é principalmente espiritual, energia pura. Por isso, Deus está sempre em nós. Você muda de corpo, passa por uma nova aquisição, de uma nova genética, mas o seu ADN, parte dele continua a ser o mesmo. Eu ensino aos meus alunos que nós não herdamos só aspectos físicos dos nossos pais. Também herdamos as suas emoções, porque é o mesmo ADN. Nós viemos através dos nossos antepassados e futuramente voltamos para herdar novamente essa condição. Por isso está tudo registado. Quando eu faço, agora não faço, mas fiz milhares de regressões a pessoas para resolver, regressões a vidas passadas para resolver os problemas delas. E, portanto, quando entramos em vidas com milhares de anos, é porque tudo está registado em nós. Só que esquecemos tudo. Porque senão, não fazíamos o jogo que estamos aqui a fazer. O jogo nesta ilusão tão limitante. Bem, mas continuando. Então, nós estamos sempre com Deus. Esta é a primeira coisa, este é um conceito ou verdade que deve ser aprofundado. Aceite, assimilado, pois se pensarmos que Deus é vida, na sua máxima vibração, que é a própria alegria, Deus é totalmente alegre e expressaremos a nossa autorrealização com esta primeira atitude de Deus. Mas voltando à questão da solidão. Nós, na nossa impressão da realidade, temos a certeza que uma pessoa fechada numa cela prisional, conhecida como solitária, está efetivamente só. E o mesmo pensa a pessoa que lá está. E o mesmo acontece com muita gente. Tem essa sensação de solidão. Mas, na verdade, não existe nenhuma altura em que estejamos verdadeiramente sós. Deus está sempre conosco e nós estamos sempre com Ele. Um conceito difícil de aceitar, que contradiz a nossa experiência desta hipotética realidade, que no fundo é uma ilusão. Mas se quisermos aceitar que Ele está sempre presente, de alguma maneira, muda tudo. O pensamento de que realmente estamos sós
pode ser terrivelmente devastador. Isso porque a própria natureza da alma é união, é unidade com tudo o que é. E se parecer que não existe mais nada, nem mais ninguém, uma pessoa pode sentir-se apenas um indivíduo e não um com o todo. Isto, sim, é devastador, pois viola a noção mais profunda de quem realmente somos. Assim, é da máxima importância perceber que, de facto, nunca estamos sós, que a solidão é impossível. Podemos criar a ilusão da solidão, contudo, a experiência de algo não o torna uma realidade. Deus está sempre conosco, quer o saibamos e o aceitemos ou não. É nossa alienação que queremos acreditar que estamos sós. Na nova espiritualidade, sabemos que na vida parece existir aqueles que não sabem o que não sabem. O que não sabem. Como são como crianças. Acarinhemo-los, pois depois há os que parecem que não sabem o que sabem que não sabem. Estão disponíveis. Ensinemo-los. Depois há os que parecem que sabem, mas que não sabem que sabem. Estão adormecidos. Essa é a maioria. Acordemo-los. Depois há os que parecem que não sabem, mas que pensam que sabem. São perigosos. Evitemo-los. Depois há os que parecem que sabem, mas que fingem que não sabem. São atores. Desfrutemos deles. Depois há os que parecem que sabem que sabem. Não os sigam, pois se sabem que sabem, não querem que os sigam. Mas devemos honrar o que têm para dizer, pois lembrar-nos-ão do que sabemos. Na verdade, foi para isso que nos foram enviados. No fundo, a maioria das pessoas adora o drama e, na sua alienação, alimentam-no, criando um mundo inteiro de ilusão. Maia. É o reino em que pode reinar e tornar-se o ator principal da festa. Só quando saímos da alienação e compreendemos que o drama é desnecessário, começamos o caminho do autoconhecimento e realização. Todos os mestres da sabedoria o fazem. Todos os mestres percorrem o caminho do autoconhecimento e também nos relembram e instruem sobre a alienação e relembram a si próprios e ensinam os outros que metade da vida, ou ela toda, é uma ilusão, que tem um propósito e que, uma vez conhecido, o propósito pode viver dentro ou fora da ilusão, conforme se deseje. Podemos optar por experienciar a ilusão e torná-la real, ou podemos optar pela realidade fundamental a qualquer momento. Ou seja, como eu sempre digo, eu vivo com a ilusão, mas não dentro da ilusão. Sei que tudo que está à minha volta é um contexto. Faz parte, é o cenário. É o cenário para eu encontrar-me de novo quem eu sou realmente. E para podermos passar por essa experiência, só precisamos ficar quietos. Em quietude. E saber que Deus é Deus. Literalmente. Ficar quieto, meditativo. Como vamos experienciar de seguida, quando fizermos o relaxamento. E sabemos assim que Deus está sempre conosco. Que sabemos que somos um com Ele. É assim que conheceremos o Criador dentro de nós, pois nunca o vamos encontrar no exterior, apesar das manifestações dele estarem por toda a parte. Deus não vem até nós, mas através de nós. Se chegarmos a conhecer Deus e confiar em Deus e amar Deus e abraçar Deus, se tivermos começado a cultivar estes atributos no caminho da verdade e da vida, que é a teologia da nova espiritualidade, que é o mesmo que uma amizade com Deus, pois como nos podemos autorrealizar fora de Deus, hein? Se Deus é tudo o que é. Nunca duvidaremos de que Ele está sempre conosco, de todas as maneiras. Por isso, abraçar Deus, passar alguns minutos por dia, nem que sejam só 15 minutos, acolher a nossa experiência de Deus,
quando as circunstâncias da vida nada nos exigem, quando os nossos afazeres estão cumpridos, agora que não nos sentimos sós, vamos entrar nessa profundidade. Para que tal acontecer, e sabemos incondicionalmente que não estamos efetivamente sós. Um praticante da nova espiritualidade cultiva o hábito de se juntar a Deus numa ligação divina pelo menos uma vez ao dia, em quietude, geralmente chamado de meditação. E já falámos disso num dos vídeos anteriores. Mas existem outras maneiras, muitas maneiras. Deus não é limitado, nem o são as maneiras de chegar a Deus. Uma vez que tenhamos abraçado verdadeiramente Deus, de termos feito essa ligação divina, nunca mais a queremos perder, pois tratar-se-á da maior alegria que alguma vez vamos ter. Essa alegria é o que eu sou, o que você é e o que Deus é. É a própria vida a expressar-se na sua máxima vibração. É a supraconsciência. E é esse nível de vibração que ocorre a criação. Como eu expliquei no vídeo anterior, que é o mesmo que dizer que é a vibração da criação. A alegria não é uma emoção que só se pode sentir quando se está a dar. Quando sentimos de facto a nossa ligação eterna com Deus, com o nosso Deus interior, estamos a dar alegria, estamos a dá-la a Deus. Quando atingimos estes entendimentos, passamos de iniciados a mestres da nova espiritualidade. O papel desta nova visão espiritual é dado a todos que a quiserem abraçar, assim como a sua mensagem sobre a vida e sobre Deus. Essa mensagem é a nossa nova espiritualidade. O que podemos fazer quando imaginamos que estamos sós é abraçar Deus na profundeza da nossa alma, falar com Ele com o coração aberto, acompanhá-lo na nossa mente. Ele estará sempre conosco e nós sabê-lo-emos. E nessa próxima aula presencial, que será sábado, vou ensinar aos que estão a fazer também esta formação presencial, uma prática a que chamo caminhar com o hóspede. Uma prática muito poderosa, que não só para nos sentirmos a presença divina, mas para ancorarmos essa presença. É altamente libertador. A partir daí, fazer um contacto diário com Deus será mais fácil. Já ligamos a ficha. Mas mesmo que não o façamos, Ele nunca nos abandonará. Estará conosco no momento em que o chamarmos. Essa foi a grande promessa de Deus. Ouçam isto. Antes ainda de ter-me chamado, ou antes de ter chamado o meu nome, eu já lá estarei. Isso porque Ele está sempre lá, na nossa amizade com Deus. Então a tristeza abandona-nos, pois a tristeza e Deus não podem existir no mesmo espaço, porque Deus é energia vital aproveitada ao máximo e a tristeza é energia vital rejeitada. Quando sentir essa energia vir ter consigo, não a rejeite, pois sempre que temos um pressentimento, ouçam-me agora com atenção, pois sempre que temos um pressentimento sobre qualquer coisa e o ignoramos, rejeitamos Deus. Sempre que recebemos uma proposta para acabar com um conflito ou cessar um conflito e a ignoramos, rejeitamos Deus. Sempre que não retribuímos o sorriso a um estranho, rejeitamos Deus. Sempre que passamos por um canteiro de flores e não admiramos a sua beleza, rejeitamos Deus. Sempre que ouvimos a sua voz e Ele está sempre a falar connosco, nós é que não o escutamos. Ou sentimos uma presença e dizemos que isso é só imaginação, rejeitamos Deus. Quando sentimos amor pelo nosso semelhante, levamos música ao coração, ou temos uma visão grandiosa em pensamento e nada fazemos a esse respeito, garantidamente que rejeitamos Deus. Sempre que estamos a ler o livro certo, a ouvir o sermão certo, a palestra certa, que ressoa connosco, a ver o filme certo, ou encontramos o amigo certo, na altura certa da vida e atribuímos isso uma coincidência, não há coincidências.
ou um feliz acaso, ou que é um feliz acaso ou sorte, mais uma vez rejeitamos Deus. Hoje, mais do que qualquer outro tempo neste planeta, o convite de Deus é contínuo e perene. E cada vez mais humanos sentem essa energia vital plenamente e não a rejeitam. Crescemos nas ciências e sofisticamos as tecnologias, mas é chegada a hora da humanidade crescer em consciência, em autoconhecimento de Deus. É esse o maior crescimento de todos, fazendo com que todos os outros avanços pareçam insignificantes por comparação. O século XXI é o tempo do despertar, de encontrar o Criador interior, a nova espiritualidade. Muitos, através dela, experienciarão a unidade com Deus e com toda a vida. Será o começo da era dourada do novo humano e da nova espiritualidade, sobre as quais as tradições antigas, principalmente as herméticas, escreveram e as escolas dos mistérios preservaram. O tempo do humano universal chegou. Cada vez existem mais pessoas a fazerem este caminho no papel de professores e mensageiros, mestres e visionários, que colocam a nova espiritualidade perante a humanidade e oferecem os instrumentos com que criá-la. Estes são os mensageiros da nova energia, da nova espiritualidade. Cada um de nós pode optar por ser um deles. Mas, como disse Jesus, muitos são chamados, mas poucos se escolhem. Todos nós sabemos tudo. Ninguém é enviado para esta vida, para este planeta, sem o conhecimento. Porque nós somos o conhecimento. Quando voltamos para aqui, esquecemos quem é que realmente somos, para assim podermos nos recriar de novo. Esse é o processo de recriação, como as filosofias orientais tanto falam. Se quiser acreditar que tem uma missão, a missão principal, a sua missão principal, é se recriar de novo. Assim como os mestres que vivem entre nós, e tenho dito em nome de Jesus, o nosso mestre. Bem, então, comprometido, vamos fazer uma sessão de cura. Deixe-me ver, já temos pouco tempo, e este tempo, sabe, quando ficam os vídeos muito longos, as pessoas, quando olham para o tempo que o vídeo vai durar, já desistem, querem coisas pequenas de 15 minutos, e este vai chegar à hora, ou seja, comprei uma hora. De qualquer maneira, o vídeo anterior já atingiu quase 2.000 visualizações. Pelos vistos, haverá sempre pessoas que estão interessados em ouvir este anúncio, este anunciado. E cabe-lhe a si também, depois, partilhar os vídeos com os amigos e com pessoas que podem se interessar. Se ele não se interessar, por simplesmente não verá o vídeo. Não teve nada a perder. Então, procure pôr-se numa posição confortável, instalar-se comodamente. Agora não precisa de beber e, portanto, só ouvir. Pode-se deitar no sofá, pode pôr uma música de fundo. Portanto, dou-lhe alguns segundos para poder se instalar. Se quiser ficar sentado numa cadeira como eu estou, costas direitas, e pronto, deixe estar. Agora vai fechar os olhos, vai fechar os olhos e vamos, às vezes tem de olhar aqui para para ver os comentários e distrai-me. Vamos fechar os olhos e vamos começar efetivamente, com o relaxamento. Ele devia ser maior para nós chegar a um estado alfa, mas já temos muito pouco tempo. 10 minutos é muito pouco. Então, feche os olhos e respire profundamente, tranquilamente. Concentre a sua atenção na respiração, sentindo o ar que entra e o ar que sai. Ar entrando,
ar saindo. Ar entrando, ar saindo. Agora, mentalmente, e só mentalmente, solte, relaxe e descontraia os dedos dos pés. Solte mentalmente e descontraia todos os músculos dos pés. Solte, relaxe e descontraia os músculos da barriga das pernas. Solte, relaxe e descontraia os músculos das ancas ou dos quadris. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos da cintura. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das costas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do pescoço, trapézios e ombros. Solte, relaxe e descontraia os músculos dos braços, antebraços e mãos. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do rosto, o queixo, os maxilares, as faces, as pálpebras, os lábios, as orelhas, nariz, a testa e o couro cabeludo. Relaxe, descontraia, descontraia profundamente. Agora vou contar de 10 para 1 e a cada contagem minha você vai sentir a relaxar ainda mais profundamente. 10, 9, 8, relaxe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxe. Agora vai imaginar uma praia que você está junto ao mar, vendo as ondas que vão e vêm a desfazerem-se a seus pés. E ao longe um horizonte em que parece haver uma linha que separa o mar do céu, de um céu azul. Abandone-se a esse estado de relaxamento. Imagine que esse azul do céu vai envolvendo todo o seu corpo. Essa luz curadora, relaxante e purificadora vai envolvendo todo o seu corpo. Então, eu vou contar de 5 para 1 e você vai sentir no seu lugar de descanso mental, um lugar só seu, um lugar em que todas as tensões, dramas, tudo desaparece. A sua força interior é enaltecida. E então,
vai repetir todas as palavras que eu vou dizer. Pode repeti-las só mentalmente. Deus me ama incondicionalmente. O que Deus quer fazer é cuidar de mim para sempre. Porque Deus sabe que sou tão inocente como Ele mesmo. Repita mentalmente. Agora, imagine-me unido a Deus e estendendo-me ao infinito. Sinto-me ilimitado ou ilimitada, livre do corpo, e Deus é cuidar de mim por completo. Agora ouça com atenção. Visualize a preciosa luz branca, brilhante, do Espírito Santo ao eu interior, a envolvê-lo ou envolvê-la, e a atravessá-lo ou atravessá-la, absorvendo qualquer culpa, sinónimo de karma, consciente ou inconsciente, ou outros que você desconheça. E isso vai-lhe devolver a segurança e a confiança de que será curado ou curada. E agora, paralelamente, visualize a área afetada a ser curada. E esta tanto pode ser emocional como física. Mantenha esse estado e ouça-me com atenção. Toda a cura é essencialmente libertação do medo. Medo do despertar para a verdade de que é um filho ou uma filha de Deus. Agora ouça o que lhe vou dizer em nome de Jesus. Nada do que você fez ou possa fazer pode mudar o amor que Deus tem por si. Esqueça os seus sonhos de pecado e culpa e dê a mão a Jesus no caminho da verdade e da vida para compartilhar o despertar do Filho de Deus, e leve consigo todos aqueles que Ele lhe enviar para que cuide também deles, assim como Jesus cuida de si. E assim é. Ok? Lentamente vai abrindo os olhos, vai se restabelecendo, voltando à posição, e assim me despeço porque estamos a esgotar o tempo. Prometo que para a semana vou organizar melhor o tempo para podermos fazer uma coisa em profundidade. Não controlei o tempo o suficiente. Peço desculpas. Gostaria que isto tivesse sido mais, este relaxamento mais envolvente. Bem, olhe, vou despedindo, dizendo que não se esqueça que se você é original, não viva cópia. Até sempre.